Salve, salve moçada, sejam muito bem-vindos ao Arena Podcast, nosso espaço de conteúdo, entrevistas, debates e muito esporte. E hoje o papo é futebol e radiojornalismo. Nosso convidado é Henrique Gílio, jornalista e repórter da CBN Curitiba. Henrique, seja muito bem-vindo ao Arena Podcast. Obrigado, Pietro. Para mim é uma honra, uma satisfação estar aqui. Você que é meu amigo mais recente aí da rádio, né? Trabalhamos junto na mesma emissora, mas é um prazer estar aqui. E vamos falar de muita coisa, até de corrida de rua, né? Tô tentando começar, Pietro, mas é complicado, viu? É bom, tá no caminho. Tá no caminho certo. Tô um pouquinho pesado ainda, mas estamos lá. Vamos correr. Vamos nessa. Estamos ao vivo no YouTube. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu like, compartilha aqui a nossa live. E esse Arena está no ar graças ao apoio da BeRap, da Riboc e também da nossa parceiraça Silva de Comunicação Integrada. Muito bem. Henrique, quanto tempo de rádio, quanto tempo de estrada na comunicação? Bom, Pietro, eu comecei na rádio em 2002, com o Capitão Hidalgo. O Capitão Hidalgo foi o primeiro grande nome da imprensa esportiva que me deu uma oportunidade. Eu estava na faculdade ainda. Fazia faculdade com o Napoleão de Almeida, ainda que é narrador hoje da Band, né? Do Band Esportes. Foi meu colega de faculdade e tantos outros amigos que a gente fez por lá, o Lawrence, o Johnny. E comecei a namorar minha esposa na faculdade também. Bons tempos de faculdade. Mas voltando ao assunto, eu comecei em 2002 na Rádio Globo. Quando a Rádio Globo veio para Curitiba, era a antiga Rádio Cidade, que hoje voltou, inclusive. Mas eu comecei na Rádio Globo em 2002. Você conhece o Ângelo Binder? Conheço. O Ângelo Binder, então, começou junto comigo, no mesmo dia. Maratonista Ângelo Binder. Maratonista. Grande amigo Ângelo Binder, começamos juntos. A gente ia lá, era um estágio, e a gente ia lá acompanhar como é que funcionava o Globo, o programa da Rádio Globo. E aí começou a minha carreira em 2002. Daí eu me formei em 2004, e quando houve a unificação da Globo e da CBN em Curitiba, quando o grupo J. Malucelli comprou a CBN, aí todos nós fomos para a CBN, virou CBN Rádio Globo, era uma grande emissora na época, já na 90.1 FM e na 670 na AM. E aí era uma equipe muito grande, com o Carneiro, que esteve aqui esses dias, com o Hidalgo, com o Edemar Anuzek, tinham vários jornalistas lá, o Remite Sou, o Gustavo Marques. E foi uma época muito legal até 2006. Em 2006 eu fiquei lá até 2006. Daí em 2006 eu casei e eu e a Duda fomos morar no Canadá. Ficamos quase um ano no Canadá e depois, quando eu voltei, já fui para a televisão. Você teve uma boa escola na Rádio Globo com tantos profissionais capacitados e com estrada no jornalismo. Foi muito bom. Eu trabalhei com todos os grandes nomes. É lógico, o Lombardi Júnior não tive oportunidade, ele morreu em 94, então eu não tive a oportunidade de trabalhar com ele, mas com todos os outros nomes do rádio esportivo de Curitiba e nacional eu tive a oportunidade de trabalhar. Lógico que alguns em São Paulo não, mas do rádio curitibano, graças a Deus, eu trabalhei com quase todo mundo, em várias emissoras. E tenho grande orgulho disso. E o jornalismo esportivo veio ao longo do curso ali da faculdade ou você entrou no jornalismo já pensando no esporte? Pietro, eu sempre gostei de futebol, desde criança. Até tentei jogar, mas como sempre fui gordinho, não dava. Aí eu sempre gostei de futebol, ia aos jogos e tudo mais. Mas na faculdade, eu fiz, antes de fazer jornalismo, eu tentei fazer engenharia. Fui tentar fazer engenharia civil, que é a profissão do meu pai, a profissão da maioria da minha família, mas não deu. Matemática não é meu forte. Na mesma instituição? Não, ou em outra? É outra instituição. E na época, os vestibulares de meio do ano, só tinha uma faculdade em Curitiba que tinha vestibular no meio do ano. E eu falei, eu vou fazer jornalismo, vou trabalhar com futebol. E aí começou. Fui para a faculdade, nos primeiros anos de estágio, fiz estágio na Gazeta do Povo, fiz estágio em outros lugares, mas o futebol mesmo começou com o Hidalgo. Inclusive, eu agradeço muito ao Capitão Hidalgo, que foi quem me deu a oportunidade. Inclusive, ele é meu padrinho de casamento. Que legal. E eu agradeço muito, porque se não fosse o Hidalgo, eu não teria aprendido muitas das coisas que eu sei
e não teria começado no rádio. Então, um abraço para o capitão, que é um professor para todos nós. E essa escola do rádio te ajudou, te trouxe bagagem para depois você seguir no caminho da televisão. Sim. O rádio ajuda muito o repórter. Ah, sim, o rádio. Do rádio para a TV. E o rádio é apaixonante. Sim. Eu comecei no rádio, então eu sou apaixonado por rádio e sempre que tenho oportunidade trabalho no rádio. Mas o rádio é um veículo dinâmico, você conversa com o ouvinte na hora, é outra coisa. O rádio é muito legal. Mas e ele te dá uma cancha muito grande. Você aprende a falar, você aprende a ser espontâneo, a raciocinar rápido. Então, é uma escola muito boa. E para quem está começando no jornalismo, eu indico comece no rádio que você não vai se arrepender. E como é que você vê essa nova versão do rádio? Nova versão não, porque já temos muitos anos que a rádio virou TV, a rádio virou YouTube, a rádio virou mídia social. Essa transformação cobrou do profissional essa capacitação e muita gente ficou para trás. Como que é o Henrique Gílio hoje trabalhando em veículos de imprensa que transmitem e também transmite pela internet e pelo YouTube? Veja, eu trabalho com assessoria de imprensa, também trabalho na Prefeitura de Curitiba, atendendo a Secretaria de Esportes. Faço toda a mídia social da Secretaria de Esportes. E eu digo o seguinte, hoje o jornalista que se preocupa apenas em escrever e falar, está morto. Se você não souber mexer com as redes sociais, você ficou para trás. Você tem que aprender a mexer no Instagram, no YouTube, no Facebook, no Twitter. Você tem que estar por dentro. Porque é onde tudo se espalha hoje. Ninguém mais assiste televisão aberta, ninguém mais assiste programas tradicionais da televisão. Está caindo muita audiência de tudo isso. E a internet, hoje, você vê tudo. Perdeu um programa hoje, perdeu o nosso programa aqui, que está pela internet. Você vê daqui meia hora, você vê daqui 40 minutos. Isso é sensacional. E hoje, você mexer com redes sociais é fundamental. Quem não sabe vai ficar para trás. Precisa aprender. E aprender a editar, aprender a capturar tudo. Som, capturar imagem, tudo. Tudo, tem que aprender. Eu estou aprendendo ainda. Comecei na Prefeitura de Curitiba, em 2017, quando o prefeito Rafael Greca e o Piero Petrucciello me convidaram para trabalhar na assessoria de imprensa da Prefeitura. Fui e comecei a aprender lá. Porque em 2017 as coisas já existiam, tudo já, mas não era tão forte assim como as redes sociais foram depois, principalmente de 2018. Para mim, 2018 para frente mudou tudo. E assim como no jornalismo, as mídias sociais interferem muito no futebol. Você, como repórter de campo, como é que você vê o comportamento, o perfil do atleta hoje em dia, aqui em Curitiba especificamente, o perfil do atleta de futebol em relação às mídias sociais? Mudou o perfil dos antigos atletas, lá de 80, 90, Cara, mas 2000? sabe que eu prefiro os antigos. Prefere os antigos? Eu prefiro o tempo do Romário, do Renato Gaúcho, do Edmundo. Os caras se matavam na televisão. Isso era muito legal. Hoje está muito chato. O jornalismo hoje do futebol está muito chato. Você não consegue entrar nos centros de treinamentos. Você não vê o que acontece lá dentro. Você consegue entrevistar 1 ou 2 jogadores na coletiva de imprensa. Você consegue, às vezes, na zona mista, que é quando os jogadores estão indo embora, você consegue entrevistar um ou outro. Antigamente, não. Eu não peguei essa época ainda, mas o pessoal mais antigo que eu trabalhei, eles falam que entrava no vestiário, todo mundo pelado, tomando banho, e o pessoal estava lá entrevistando. Tinha o microfone na cara do cara? E dentro de chuveiro. Então, isso atrapalhou um pouco o jornalismo. Mas eu fico imaginando como seriam as redes sociais na época do Romário. Romário, Edmundo, Renato Gaúcho. Você consegue pegar até alguns recortes da ESPN, esses dias você consegue ver eles na praia, jogando e tal. Acho que seria bem legal. Mas hoje você vê muito pouco, eles se policiam muito também, né, Pietro? São muito blindados. São muito blindados, os clubes não deixam. Quando sai alguma coisa ou outra, eles já tiram do ar. Mas, se fizer bobagem, vai cair na rede. Com certeza. E hoje o caminho é você procurar o clube através da assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa procura o assessor do jogador, muitas vezes. Exato. Para depois voltar para a emissora, para o repórter. É muito complicado hoje você conseguir uma exclusiva com um jogador de futebol. Praticamente impossível. Quer ver? Eu tive uma oportunidade agora na CBN, que eu voltei para a CBN o ano passado, na equipe do Gil Rocha. Saudoso Gil Rocha, que nos deixou ano passado, inclusive. Nós, neste ano, no começo do ano, agora em março, quando foi aniversário de 100 anos do Atlético,
nós tentamos entrevistar alguns jogadores que estavam fora do país, como o Renan Lodge, o Bruno Guimarães, jogadores recentes que marcaram época no Atlético e que estão jogando no exterior. Mas não consegui. Eu não consegui chegar nos jogadores. A Tati, até que é assessora de imprensa do Atlético, tentou me ajudar, indicou o Maurício Mano também, que já trabalhou no Atlético e hoje trabalha para a CBF. Ele tentou me ajudar, me indicou os empresários dos jogadores, mas eu não consegui o depoimento de nenhum deles. Porque os clubes ingleses talvez não tenham deixado, mas não consegui. E é muito difícil você chegar no atleta hoje. Muitas vezes, pela rede social, você consegue ali, corta um caminho, mas às vezes é barrado pelo próprio clube. Difícil. Só se o jogador vê. Tem aquele famoso vídeo do Cristiano Ronaldo mandando parabéns pro povo que entra na live dele, mas é 1 em 1 milhão, né? É muito difícil chegar no atleta hoje. Eles são muito blindados e eu acho que tá certo. Apesar de eu gostar do tempo do Romário, dos anos 90, mas eu acho que tá certo, porque eles são muito visados, os jogadores. Eles ganham muito dinheiro. E isso, às vezes, pode ir para um caminho que a gente não gosta. Né? E como é que está a atmosfera hoje em dia da coletiva de imprensa nos estádios de futebol aqui de Curitiba e também pelo país? Não, é tranquilo. Não tem problema nenhum. Uma pergunta para o repórter aproveita e faz 15 perguntas em uma só. Tem isso Mas também. Mas você veja, Pietro, um detalhe interessante que quem escuta as coletivas de imprensa, principalmente depois do jogo, as 3 primeiras perguntas, as respostas são diferentes. Depois elas começam a repetir. Os treinadores começam a se repetir, porque as perguntas são sempre as mesmas. E se você faz uma pergunta que não agrada, talvez na próxima coletiva você nem participe. Uhum. Que é muito policiado também. Então, elas se repetem. Então, para mim, a coletiva são 3, 4 perguntas no máximo e já deu. Esse relacionamento entre assessoria de imprensa e o repórter, o setorista, me incomoda muito, porque muitas vezes você é barrado, muitas vezes você é blindado ali de algumas coisas. É muito complicado esse relacionamento. Se você é muito próximo do assessor, você também fica naquela saia justa. É complicado. Você tem que ser amigos, né? Dos assessores, não amigos. Tem que ter um bom relacionamento com eles, tratar bem. Sempre com respeito, lógico. Tem uns seguranças, principalmente nos clubes, que são as malas, que a gente não... que eles se acham os que mandam em tudo. E a gente acaba discutindo uma coisa ou outra, mas nada de mais grave. Mas é difícil hoje. O trabalho é muito mais complicado do que já foi no jornalismo esportivo. Quando eu comecei, a gente ainda podia entrar no campo. Hoje você não pode levar nem guarda-chuva no campo. A gente que fica atrás do gol não pode usar guarda-chuva. Como é que faz? Toma chuva. Ou fica na cabine. Ou fica na cabine ou toma chuva. Que absurdo. Não pode usar guarda-chuva nos estádios. Nós que ficamos dentro do campo. Talvez porque a emissora detentora de direito não quer que apareça uma propaganda do guarda-chuva, mas estabelece lá um guarda-chuva preto, tá tudo certo. Padrão. Mas não pode. Hoje em dia tem banquinho para os setoristas atrás? Não tem? De pé. De pé? De pé. Mas isso sempre foi, nunca teve. Na arena, aqui em Curitiba, na arena do Atlético, tem porque a torcida é muito próxima. E se a gente fica em pé, fica na frente da primeira, da segunda fila. Então ali tem um banquinho, o Atlético fornece. Mas no Couto Pereira, na Vila Capanema, é de pé. Você já passou por alguma situação constrangedora dentro do estádio, atrás do gol ali, com torcida, com outros jogadores? Já passou por alguma situação inusitada? Você lembra de 2009, quando o Coritiba caiu para a segunda divisão, contra o Fluminense, que perdeu o jogo aqui? Eu estava dentro do campo, estava trabalhando para a Rede Bandeirantes, fazendo o jogo lá, para a TV. E perdi meu celular no meio. E aí o pessoal de São Paulo queria que eu entrasse no ar, eu estava sem telefone. E o meu cinegrafista, que era o Diego Janoski, inclusive, um abraço pro Diego, ele acabou levando uma pedrada lá, não sofreu nada grave, mas apanhou lá dentro do campo. Foi o momento mais complicado que eu tive na minha carreira, foi naquele jogo de 2009 aqui no Couto Pereira. Aquilo foi complicado, né? Foi. Nunca vi nada parecido. Campo de batalha. Tá louco. Jogavam cadeira, um monte de gente dentro. Mas foi um aprendizado muito grande. Depois entrei até no Datena falando do negócio. Foi bem bacana também.
E a perseguição cobertura. por parte de alguma torcida específica não ocorreu? Nunca. Sempre fui muito respeitado por todos. Os torcedores Você ter um relacionamento com os torcedores é muito bacana. E você escuta cada coisa que você dá risada. Sim. Uma semana. Com é certeza. muito legal. E em relação às coberturas, Henrique, você já participou de paranaenses, diversas coberturas, brasileiro, competição internacional também? Também, Libertadores, Sul-Americana. Já viajei para fora do país, já fiz cobertura de pôquer nas Bahamas. Fui cobrir um campeonato de pôquer. Lá entrevistei o Slash, Olha só. o Slash do Guns N' Roses. Entrevistei o Sheridan, que jogava no Manchester United. Entrevistei lá. Foi bem legal. E a TV foi uma mudança na minha vida que eu agradeço. Tenho uma pessoa também para agradecer muito na televisão, que foi o Alphonse. Alphonse Voigt, que hoje é proprietário do Ebanks, aqui em Curitiba. E na época, no Canal 21 ainda, na Rede Mercosul. Ele me chamou para trabalhar no Show de Bola. Acho que era o Show de Bola. Foi logo que eu voltei do Canadá. E lá eu aprendi a trabalhar em televisão. No Canal 21. Não sabia nada de televisão, era envergonhado. Mas lá começou com o saudoso Fernando Lisboa, que nos deixou recentemente também, na Covid. Com o Alphonse, com o Rodrigo, com o Mauro Singer, com o Aziz, com muita gente, o Pinduca, muita gente, o Caxias. E aí lá a gente começou aquele programa que tinha aqui em Curitiba antes, o Pier também trabalhava lá com a gente, que tinha no SBT antes, que era o Tribuna no Esporte. Daí acabaram saindo de lá e a gente foi para Mercosul e o Alfonso me chamou lá. E depois nós fomos para a TV Bandeirantes, a convite do André Agüero, que hoje é diretor da Bandeirantes em São Paulo. Nós fizemos o programa lá e aí a Bandeirantes foi... Trabalhei com o Luciano do Vale. Aí foi sensacional. Só os caras grandes. Qual é a diferença da preparação do repórter de rádio para o repórter de televisão? O que muda ou é tudo igual, a essência é a mesma? A essência é a mesma, a essência é a mesma. Na televisão, como eu trabalhei numa emissora que transmitia o Campeonato Brasileiro ao vivo, então a produção que vinha de São Paulo era muito grande. Você tinha tudo na tua mão. E era bem mais tranquilo. No rádio, não. No rádio, entra, procura a notícia, vê o que está acontecendo e fala. Uhum. Fala o que tem que falar. Muito a gente bem. fala muita bobagem também. Viu? Sim, acontece. Pô, no ao vivo ali, tudo muda, né? A gente fala bastante bobagem. Mas é divertido. E como é que foi essa cobertura do pôquer nas Bahamas? De onde surgiu? Você abraçou a ideia? Como é que foi? Não, essa foi o Alphonse que conseguiu. Na época eu estava na Bandeirantes. Eu não vou... Qual era o nome do programa? Já vou me lembrar o nome do programa da Bandeirantes. Que a gente fazia na hora do almoço aqui. E a PokerStars estava vindo para o Brasil. Estava começando os seus trabalhos aqui no Brasil, aqui em Curitiba. E o Alphonse tinha um amigo, Alexandre Gomes, que era muito amigo do Alphonse, que ele foi campeão. Ele ganhou um campeonato de pôquer em Las Vegas, da PokerStars. E aí ele acabou sendo patrocinado pela PokerStars. E eles nos convidaram para fazer a cobertura desse evento. E eu era o único que tinha o visto dos Estados Unidos. Era por Miami, você ia para Miami e depois pegava o avião para as Bahamas. E eu era o único que tinha o visto. Eu e o filho do Alborguete, que também já faleceu, inclusive, que foi comigo, que era o cinegrafista. E aí nós fomos. E lá foi muito bacana. E você entendia de pôquer? Joga pôquer? Nunca, não entendia nada de pôquer. Mas daí a gente aprende, né? Hoje eu jogo. Aliás, faz tempo que eu não jogo, mas joguei bastante. Ganhou muito dinheiro lá? Não ganhei nada. Só perdeu. Eu jogava com uns amigos, nós temos uma turma de amigos, que a gente começou a jogar na época que começou o pôquer, lá 2010, 2011, por aí. A gente tinha um grupo de amigos que jogavam. Mas jogava R$5, R$10. E aí o grupo começou a crescer, o cachê ali começou a ir para 100, para 200. Daí eu falei, não, tô fora. Não quero mais. Entendi. Mas foi uma experiência boa. Foi muito legal, foi muito legal. Foi bem bacana. Fora do esporte, trabalhou com outras editorias na TV e no rádio? Não. Não? Nunca trabalhou? Nunca trabalhei. Não cobriu nenhum Agora colega? eu tô trabalhando. Agora sim na Mercosul. Agora eu tô trabalhando com política, né? Depois que eu comecei a trabalhar na prefeitura de Curitiba, aí eu comecei a me inteirar mais na política, conviver mais com a política. E agora tô junto com o G lá no Direto ao Ponto. Muito bem.
Henrique, vamos falar sobre futebol brasileiro. Como é que você vê a questão da gestão do futebol brasileiro? Com as SAFs, com os donos de clube, qual a sua avaliação num panorama assim, na Série A e na Série B do Brasileirão? Veja, Pedro, não tem saída. Hoje, se o clube não for profissional, ele acaba. Nós temos um exemplo aqui na nossa cidade, aqui em Curitiba. O Paraná Clube era o grande clube do estado nos anos 90. Atlético e Curitiba na segunda divisão, o Paraná Clube estava lá. A gente ia nos jogos do Paraná Clube para ver Corinthians, para ver São Paulo, que o Paraná jogava lá. E eles conseguiram destruir o clube. Más administrações dos presidentes, investimentos ruins, e conseguiram destruir com o Paraná Clube. O Paraná Clube hoje joga a segunda divisão do Paranaense pelo segundo ano consecutivo. E agora o Tcheco chegou lá, tomara que dê certo, que a gente torce para o Paraná Clube voltar para a primeira divisão do estadual para tentar, em 2026, chegar numa Série D, alguma coisa assim. Calendário nacional. E isso prova que as administrações amadoras, como eram antigamente, não funcionam mais. E quem deu, na minha opinião, na minha modesta opinião, quem deu esse pontapé inicial no Brasil foi o Petralha. Foi o presidente do Atlético, que começou a profissionalizar lá em 95, quando o Atlético levou um couro do Curitiba no Alto da Glória de 5-1, aí a coisa começou a mudar. Então, não tem saída. As dívidas eram muito grandes, os times não tinham mais como sobreviver sem o dinheiro externo e sem uma administração profissional. Você não pode deixar um advogado, por exemplo, cuidar do financeiro de um clube de futebol. Vai dar errado, não é a profissão dele. Ele tem que cuidar do jurídico. Tem que ter uma pessoa, um economista, um engenheiro, alguém que entenda de conta para cuidar da conta do clube. E para você ter um bom time de futebol, para você ter um time de ponta, você precisa de dinheiro. Quanto custa um atleta hoje, um salário de um atleta? Ninguém ganha menos de 100 mil reais. Time de Série B, time de Série C. Curitiba tem salário de 100, 200 mil reais. Está na Série B. Então, se você não tiver uma boa administração, está fadado à derrota. E como o time, os clubes eram muito endividados no Brasil, e continuam, a maioria deles, porque nem todos são SAF ainda, mas não tinha saída. Ou tem investimento de fora, ou o clube vai ficar um clube pequeno. Que é o que aconteceu na Inglaterra. O futebol inglês, para mim, é o modelo para tudo. Futebol inglês e o Real Madrid. Nem o Barcelona mais. Que o Barcelona também jogaram no buraco. Mas o Real Madrid e os times ingleses, a Premier League, é sensacional. E mesmo assim, nós temos clubes aqui no Brasil, como o Cruzeiro, como o Coritiba, como o Vasco, principalmente, que são SAFs, mas mesmo assim não conseguem sair do buraco. É impressionante. Aí é incompetência. Incompetência dos dirigentes da SAF e de quem colocou eles lá. Vou dizer o Amoedo, vou citar o Curitiba. Nós estamos em Curitiba, para quem está vendo a gente na internet. Então vamos citar os clubes daqui como exemplos. Mas dá para indicar o Vasco também, que está uma desgraça, 777. Inclusive o Pedrinho já conseguiu afastar e deve ter alguma coisa vai acontecer alguma coisa no Vasco, vai ser vendido novamente para outro grupo. Tá? Mas o grupo do Curitiba colocou um cidadão, o Amoedo, que é nítido que não sabe o que está fazendo. Contratou mal ano passado, quando o time caiu, contratou muita gente e nenhum deu certo, pouca gente funcionou. Então, quer dizer, tiveram um exemplo do ano passado. Foram mal no estadual, no começo do ano. Aí, mantiveram o Antônio Oliveira como treinador, ficaram 30 dias sem jogar. Na primeira rodada, mandaram ele embora. Fizeram o quê durante os 30 dias? Pois é. Era óbvio que não ia dar certo. Eles erraram. Tudo bem, errar uma vez é humano. Esse ano eles repetiram o erro. A mesma coisa. Tava lá o Guto Ferreira, não deu certo, foi eliminado no estadual. Acontece. Mas estava nítido que não ia, o time só piorava, o time só caía, não tinha uma evolução. Aí se espera 30 dias com o Guto Ferreira, treina, na terceira rodada manda embora. E ano passado aconteceu isso com esse personagem, com o Guto Ferreira, mandaram embora e depois ser ano passado tinha que ter mantido o Guto Ferreira e mandaram embora. E esse ano inventaram, não deu certo. Quer dizer, persistir no erro é burrice. Então, quer dizer, o dirigente não é competente para estar no cargo onde está. Tem que trocar.
E aí tem um dono. Esse é o problema. O clube tem dono. O clube tem dono. Como é que faz? Como é que você avalia a questão do técnico agora? Estão em busca de um técnico agora, porque o Rames não vai ficar como definitivo. Não, mas aí é um outro problema, Pietro. Técnico de futebol. Você tem a casta superior hoje, que está toda empregada. E aí tem um monte de português aí que alguns dão certo, graças ao Abel, que deu super certo no Palmeiras, mas 80% deles não deu certo também. Uma safra muito boa de técnicos portugueses, que veio depois do Felipe Scolari estar lá, dirigindo a seleção portuguesa, depois de ser campeão em 2002. Mas a casta superior está empregada. Os bons treinadores estão empregados. Esqueça o Vanderlei Luxemburgo, que teve sua época, o próprio Filipão, que esteve aqui no Atlético, fez um bom trabalho. Mas, para mim, esses já deu. Tem que vir gente nova. O Cuca tá indo razoavelmente bem, teve 3 derrotas agora, mas arrumou o Atlético. Mas você vai contratar quem para o Curitiba? Pense em um nome que esteja disponível no mercado. Não tem. Daí, até esses dias, estavam falando de um treinador, Leal, que eu não sei nem... Eu não li a notícia, mas era um treinador que teve 30 jogos, perdeu 20. Você vai trazer um cara desse para cá? Não dá. O que eu vejo é falta de convicção dos clubes. Quer um treinador de qual estilo? Qual o estilo de jogo? O Curitiba tem que subir. Essa é a intenção do Curitiba. Tem que subir. Você tem que trazer um treinador que já subiu 3, 4, 5 vezes, sabe como trabalhar a Série B. Mas quem que está disponível no mercado? Pois é, o técnico que foi mandado embora do São Paulo recentemente, Carpini. Não, mas esse já está empregado. Já está empregado. Já está empregado. Mas era um jovem promissor que não deu certo no São Paulo. Por quê? Foi muito bem no Juventude ano passado. Sim. E subiu o Juventude para a Série A. Era um nome. Mas não trouxeram. Agora Roger já está empregado. Roger está no Juventude. Está no Juventude, exatamente. Então, você tem que trabalhar muito bem isso, porque trazer alguém por trazer vai dar errado de novo. E aí não sobe. E aí começa a dar problema. O primeiro ano de Série B você aguenta bem. No segundo já cai a receita. Aí a SAF vai ter que pôr dinheiro. É complicado. E concordo comigo que o time do ano passado era pior. Pior que esse ano, concordo. Pior que esse ano. Impressionante. Só que não consegue jogar. E time de futebol tem que ter comandante. Tem que ter um bom treinador. Bom treinador muda o jogo. Bom treinador muda tudo. E um mau treinador também. Então, eu acho que o Curitiba tem que pensar muito bem. Pelo que eu estou vendo no mercado atual, eu manteria o Janes. Tá lá, o time deu uma melhoradinha, perde aqui, ganha aqui e vai evoluindo, vai subindo. Mas tem que trabalhar muito bem, porque trazer por trazer, tem que pensar bem, sem convicção. Tem que ser um treinador experiente em Série B. Não adianta você trazer o José Mourinho para dirigir o Curitiba na Série B, não vai dar certo. Não vai resolver. Tem que ser um cara competente que entenda de Série B. O Guto tinha esse perfil. Não deu certo. E era óbvio que não ia dar certo. Tem que trazer um cara no mesmo nível do Guto, que sabe de Série B, que já subiu várias vezes. Só que eu não encontro ninguém no mercado. E no caso do Atlético, Henrique, agora que o Atlético está com 3 derrotas consecutivas, está numa fase meio nebulosa ali, como é que você vê? Veja, o Atlético, eu acho o seguinte. O Atlético tem um bom treinador. Aliás, eu fui um dos que fiz campanha para trazer o Cuca. Que o Cuca, na minha opinião, foi muito injustiçado no Corinthians, não pôde se defender no que aconteceu no passado dele, foi absolvido na Suíça e não deve nada para a justiça. Tem que trabalhar. Como qualquer pessoa que teve algum problema na vida, pagou o que tinha que pagar e vamos trabalhar, vamos para frente. E eu fiz campanha porque eu acho o Cuca um excelente treinador. Campeão de Libertadores, campeão brasileiro, ganhou tudo. E, para mim, o Cuca estava aqui em Santa Felicidade largado. E o Cuca sempre disse que era atleticano. Então, na minha opinião, é um casamento perfeito. Ano do centenário, um treinador que é identificado com o clube, que a torcida gosta. Teve alguns protestos quando foi contratado, mas acho injusto. Mas acho que de treinador o Atlético está bem servido.
Mas o Atlético precisa de jogador. Se quiser ser campeão brasileiro, e pode, porque era líder até a rodada passada, perdeu para o Fortaleza, perdeu a liderança. Mas tem a possibilidade de ser campeão brasileiro, mas precisa de jogador. Você não pode depender do Pablo no ataque. É um bom reserva, Pablo. Um bom reserva. Identificado com o clube e tal, mas não dá para ser titular. Fernandinho independente. Fernandinho... Se o Fernandinho não joga, um Deus nos acuda. Então o Atlético precisa de atacante, precisa de mais um meio-campista. Bruno Zapelli é um excelente jogador, mas ainda falta alguma coisa. Argentino, como nosso amigo aqui do estúdio. Bruno Zapelli joga muita bola. Léo Godoy, um ótimo Léo jogador. Godoy, excelente lateral. Esquivel, da mesma forma. Mas precisa de um zagueiro bom. Thiago Heleno, ídolo do clube. Na minha opinião, tem que ir para reserva. Já tá dando o tempo dele. Uhum. Inclusive, não renovou o contrato, pode sair. Ou Inclusive, negocia. ele pode assinar contrato agora, no meio do ano. No fim do ano, encerra o contrato. Em julho, ele pode assinar um pré-contrato com outro clube. Repito, o Thiago Heleno é um ídolo do clube. Levantou a taça de campeão da Sul-Americana pela primeira vez, fez o gol do título. Indiscutível a participação dele no Atlético. Mas tudo tem um fim. Tinha um zagueiro aqui, ano passado, o Kaká, que é titular no Corinthians. Estava aqui. Por que mandaram embora? Sim. Então o Atlético precisa de qualidade. Se quiser ser campeão, precisa contratar quatro jogadores de ponta, que estejam jogando na Europa ou que estejam no Brasil. Mas para ser campeão, precisa de mais jogador, precisa de mais qualidade. No gol, bem servido. Bento está de saída, tem Léo Link. Não, o Léo Link, ótimo goleiro. E o terceiro reserva é o Mikael. Bom também. É o goleiro da seleção sub-20. Há tempos já. Tá bem servido. No gol não tem problema. Para mim, precisa de um zagueiro, de um meio-campista de primeira linha, que saia de trás, um volante meio-campista. E atacante precisa de 2. Para mim, Coelho pode mandar embora, não deu certo. E o Canóbio? O Canóbio é bom jogador. Às vezes uns gols não feitos. Não deve ir para a Copa América, não foi convocado. Não, a seleção uruguaia ainda não foi convocada. Pode ser. Ele tem sido convocado em todos os jogos. Em todas as convocações, melhor dizendo, do Uruguai. Mas a seleção uruguaia, ela convoca em cima da hora. Pode ser que vá. É um bom jogador. Alguns gols feitos, mas é excelente. Tanto que o Palmeiras quer o Canóbio. Sim. Quer pagar uma fortuna pelo Canóbio. Mas, por exemplo, um jogador que está no Palmeiras, que quer sair do Palmeiras, o Rony. Acho que completou 7 jogos já. Não, tudo bem, mas pro brasileiro ele pode jogar. Não, no brasileiro não. Já jogou 7 jogos? Eu acho que sim. Então não dá para vir. Mas o Rony seria um bom reforço pro Atlético. É identificado com a torcida, fez o gol do título da Copa do Brasil de 2019. Seria um excelente reforço. Tem que pensar em reforços assim. Reforços de nível Série A, nível internacional. Nicão é um bom banco? Senão não chega. Nicão é um bom banco. Hoje, na minha opinião, o Nicão tem que ser titular no lugar do Coelho. Coelho não deu certo. O Atlético pagou uma grana por ele, mas não deu certo. Mas, para mim, hoje, por exemplo, eu acho que o Cuca erra em insistir em Julimar, erra em insistir em Coelho, erra em insistir no Pablo. Não Thiago dá. Heleno. Rony, do Palmeiras, e o Meia Shailon, do Atlético Goianiense, completaram 7 jogos no Brasileirão e não podem mais jogar. Então não dá. Então não dá para contratar. Fora do baralho. Fora do baralho. Então tem que ir atrás de mais opções. Tem que ir para fora do país. E chega de estrangeiro. Traz brasileiro. Tem bons jogadores brasileiros em times menores, no Porto, no Benfica, no Sport, em ligas menores na Europa. Traz os caras. Busca, gasta. Grana tem. Grana tem. E o Atlético, hoje, como diz muitos especialistas e o próprio presidente, é o melhor time para se comprar de uma SAF. Que não deve nada, não tem dívida, tem um estádio, tem um CT, tem tudo. Não precisa gastar nada, é só investir. Em que pé está a negociação com os investidores americanos? Tem essa informação? Não sei te dizer. O que a gente tinha até o ano passado é que o Atlético queria vender 49 e eles queriam 51 e estava nessa situação.
Mas não evoluiu, não temos informação nenhuma sobre o caso ainda. Muito bem, deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal da live do YouTube, o Danuso Aquino, baita profissional, um abraço para você, Henrique. O Urso Francis, nosso ouvinte lá da Mercosul. O G Book, grande entrevista, um abraço pro G. O G você tem que trazer aqui. O G tem história. Você sabia que ele foi diretor de futebol do Curitiba? Preparador físico também? Preparador físico. Mas ele foi diretor do Curitiba. Olha só, vamos trazer ele aqui. Tem história. Um papo. O G tem... ele não sabe torcer, o G. Ele só torce pra time ruim. Vou dizer 2 que ele torce pra... ou não, Palmeiras não dá pra dizer que é ruim. Eu já vi ele no Alto da Glória. Não dá pra dizer que é ruim. Mas ele torce pro Vasco da Gama, por exemplo. Ah, não dá. Não dá, né? Não dá. O G só escolhe mal o futebol, mas só escolhe mal os times que ele torce. Mas é boa pessoa, gosto muito bem, dele. Vamos marcar um episódio aqui com o G-Book no Arena Podcast. Deixa eu falar aqui da Academia BeHappy, um centro esportivo completo com mais de 3.600 metros quadrados, natação infantil, musculação, crossfit, beach tênis e muito mais. A BeHappy fica na rua Bento Viana, 609, do bairro Água Verde, em Curitiba, parceiraça aqui do Arena Podcast. Henrique, pratica outros esportes? Pratico. Qual? Eu corro, que nem você. Corrida de rua. Corrida de rua. Muito bem. Eu tenho um problema sério, né, Pietro? Que eu sou gordinho. Peso mais de 100 quilos. Isso não é problema, pô. Não, é problema. Pra correr é problema. Então eu busco não... Até os especialistas que assistem a gente aqui, que muitos são esportistas da corrida, me dê algumas dicas aí de como perder peso para a corrida. Mas tem que parar de comer, né? Senão não perde peso, não tem jeito. Mas a corrida eu me achei, gosto muito de correr. Fiz karatê durante muito tempo, 12 anos. Um abraço pro Sensei Masaki, lá do Clube Curitibano. Grande amigo também que eu fiz na vida. Mas eu me apaixonei pela corrida de rua. Mas procuro correr 5 quilômetros, não passo disso, para não me machucar. Mas alguns especialistas já estão me dando algumas dicas. É um esporte maravilhoso, democrático. Uma coisa que eu aprendi aqui no podcast, entrevistando pessoas que estão no meio da corrida, se você corre 5, se corre 10, se corre 21, 15 ou 42, não importa. Você é um corredor. Sim. O importante é você acordar, vestir o tênis e ir para a rua. Sim. Não se comparar com as pessoas, ter resiliência, ter força de vontade, principalmente porque às vezes é duro, né? Às vezes é duro. Um friozinho aqui em Curitiba. Até ontem eu ia correr, tava frio, falei, não vou. Vou ficar dormindo. São nesses momentos que tem que vencer a preguiça, pô. Mas correr é muito legal. Corro aqui no Alto da 15, na ciclovia que tem ali ao lado do trilho do trem. Procuro correr terça, quinta e domingo. 3 dias, tá 3 bom? dias por semana. Sim. 5 quilômetros e estamos nessa. Gosta dos parques também ou não? Prefere a rua? Eu prefiro a rua. Porque eu não tenho nenhum parque, eu moro no Juvevê, então não tem nenhum parque próximo. E aí você pegar carro para ir correr, não gosto. Prefiro sair correndo na rua. Sim. E pronto. Entendi. Muito bem. Tem que seguir, tem que ter força de vontade. Tem que arranjar uma nutricionista aí também. Olha aí, ó, tem várias assistindo aqui. Então, várias tem que arranjar uma nutricionista para perder peso. Tem uma amiga nossa, vou fazer propaganda dela aqui, da Fernanda Guignoni, que falou que me mandar e não me mandou. Vou cobrar dela. Vamos trazer ela aqui. Falar sobre nutrição esportiva? Vamos trazer. Muito bem. Corrida de rua é sensacional. Henrique, sobre futebol ainda, como é que você vê essa questão de comentarista e jogador de futebol trabalhando em emissora de TV, emissora de rádio ou canal de YouTube? Todos são bons? Eles se adaptaram ou ainda não? Não, tem uns que não. Mas a maioria dos que estão na televisão sabem muito. E tem situações... Eu estou no futebol há mais de 20 anos, e antes na arquibancada, depois dentro do campo, fazendo coberturas. E a gente aprende muito. Mas tem coisas que a gente não consegue perceber e tem coisas que os ex-atletas conseguem, que estiveram lá dentro. Eu convido quem ainda não teve a oportunidade de assistir um jogo de futebol com o Capitão Hidalgo do lado, ou com o Carneiro, ou com o Valmir Gomes, ou com o Fernando Gomes, com esses comentaristas mais antigos. Todos meus amigos, inclusive. Mas é impressionante, eles veem coisas que a gente vê depois. Eles, com 5 minutos de jogo, já sabem o que tem que fazer, já sabem como o time joga. É impressionante. Mas os atletas, os inteligentes, tem muito tiriça também, né? Uhum.
Mas os atletas inteligentes, o Caio Ribeiro, por exemplo, sabe muito de bola. Entende tudo. O Edmundo, quando era comentarista da Bandeirantes, muito bom. O Neto, muito bom comentarista, vê jogo. O Pedrinho. Eu acho que eles têm competência para isso. O Paulo Nunes, que trabalha na TV Globo, muito bom também. Ricardinho também se adaptou muito bem. Ricardinho, por exemplo, um ótimo comentarista, não deu certo como treinador. São coisas que acontecem. Mas eu acho que eles merecem espaço também. Não vejo problema. Há muito preconceito, né? Por parte de alguns profissionais Mas da aí imprensa. é mais torcida. Por exemplo, o Edmundo é muito ligado ao Palmeiras. Não vai pôr o Edmundo para comentar o jogo do Corinthians. Não vai pôr o Neto para comentar o jogo do Palmeiras. Apesar que o Neto comenta. O Vampeta comenta de todos os de São Paulo. O Vampeta é sensacional. Na Jovem Pan. Mas o Vampeta é mais um comediante do que um comentarista. Um personagem. O Vampeta é uma figura. Nunca trabalhei com o Vampeta. Mas eu acho que tem espaço. Tem espaço para todo mundo. Se o cara for profissional, estudar, procurar entender, ler regra, saber como funciona o jogo, eu acho que tem espaço para todo mundo. E na sua opinião, o futebol ele está muito elitizado? Preço de ingresso, preço dentro dos estádios, o acesso ao futebol, ao esporte, ao espetáculo, a linguagem utilizada em muitos programas esportivos, tanto na TV aberta quanto na fechada, isso mudou muito? Mudou. Mas, Pietro, hoje o futebol é muito caro. Para você pagar jogador, você manter toda a estrutura que um clube precisa. Tem fisiologista, nutricionista. É absurdo o número de profissionais que tem lá. Tem que ser caro. Uma vez o Mauro Osman, do Atlético, me explicou. Antigamente, ele me deu um exemplo, na verdade. Antigamente, você ia ao cinema. Qualquer cinema. Eram salas gigantescas, com pouco conforto e barato. Hoje se consegue no cinema assim? Não. Não existe. Aquele banco de couro duro não existe mais. Não existe mais. Hoje são cadeiras confortáveis, a tela é muito melhor, o som é muito melhor e custa mais caro. O serviço dentro da sala. E custa mais caro. O futebol é a mesma coisa. O estádio, alguns, estão muito melhor, é muito mais confortável do que os antigos. Tem cadeira para todo mundo, o banheiro é limpo, tem banheiro para todo mundo, a comida é boa. Então, o espetáculo fica mais caro. Para você abrir um estádio como a Arena hoje, por exemplo, custa R$100 mil para abrir o estádio, para você fazer um jogo lá. Couto Pereira é a mesma coisa. A Vila Capanema um pouco menos, mas custa. Tem toda uma estrutura que o clube tem que pagar, segurança privada, tudo. Antigamente a polícia fazia a segurança, hoje não. Quem faz são seguranças privadas. A polícia tem 4, 5 e fazem a segurança fora do estádio. Então, eu concordo que o futebol hoje é caro. Para a classe mais baixa do Brasil, que é a maioria ainda, infelizmente. Pai ou uma mãe levar 2 filhos, 3 filhos. Não, é impagável, não dá. Por isso que tem esses planos de sócio que vale a pena. Por exemplo, o Atlético custa R$200, um plano de sócio vai em todos os jogos. O Coritiba a mesma coisa, tem plano por R$90. É a única maneira. Mas eu não vejo saída, Pietro. No mundo é assim, o futebol está cada vez mais caro, o entretenimento está cada vez mais caro e vai continuar assim. Alguém tem que pagar a conta. Por isso, a transmissão em YouTube, em streaming hoje em dia, on demand, ela ajuda essas pessoas que não conseguem ter acesso ao espetáculo dentro do estádio. Tem o canal Gold, o SBT passa jogo de futebol, tantos outros, o Cazé TV. E a tendência é só aumentar, né? Só aumentar. Aquela exclusividade de uma emissora grande de transmitir jogo de futebol acabou, não tem mais. Acabou. Graças a Deus. Acabou. Mas ainda aqui no Brasil ainda continua. E essa, para mim, é a principal mudança que tem que acontecer. Calendário do futebol brasileiro para melhorar. Campeonato estadual, vamos e comer. Muita gente é saudosista, gosta. Eu acho péssimo o campeonato estadual. E acho que por culpa dos campeonatos estaduais é que o calendário brasileiro é tão ruim. É tanto jogo por culpa do estadual. Na minha opinião, o campeonato estadual, por exemplo, devia funcionar como uma Série E. Série E do Campeonato Brasileiro. Os 2 vencedores do estadual vão para a Série E. E aí faz um campeonato lá e cria uma série nova.
E joga o ano inteiro, campeonato estadual. Porque não dá. O campeonato estadual, ele não funciona mais. É uma coisa do passado que eu não sei por que ainda existe. Não sei, sinceramente, acho que a CBF e as federações deviam repensar isso. Mas é o que atrapalha. E segundo é a criação da liga. Isso tem que acontecer no futebol brasileiro. Copia a Premier League, faz igual. Não precisa mudar nada. Ah, mas o Flamengo tem mais torcida, o Corinthians tem mais torcida. Não importa. O Flamengo não vai jogar só com o Corinthians o ano inteiro. Falta vontade, tem muito jogo de interesse, é impressionante. Ah, tem. E faz assim, ó, pega 50% do dinheiro, divide igualmente entre os 20%. Depois pega 30%, vamos dizer 25% para ficar igual. Dá uma parcela maior para os clubes que dão mais audiência, que dão mais público no estádio. E faz como... copia a Premier League que não vai ter problema. Só que daí um clube quer mais, o Flamengo quer mais, o Palmeiras quer mais, o Corinthians quer mais, e aí não sai. E sobre a linguagem, Henrique, você que é do rádio, como é que você vê essa linguagem nova, utilizada por muitos profissionais dos veículos de comunicação, como eu até separei aqui algumas delas. Flutuação na paralela cheia. Ah, isso é piada. Extremos extremo. desequilibrantes. Para. Zona estéreo do campo. Jogo posicional. Isso é uma piada. Para. Infiltrações. Imagina o cara que tá assistindo lá um jogo de futebol, uma final do time dele, um Fla-Flu. Mas isso veio com a portuguesada que veio. Eles que trouxeram pra cá esse negócio. Mas o Tite já utilizava isso antes. Ah, mas o Tite... Eu implico com o Tite. Não gosta do Tite? Não gosto do Tite. Não gosto. Acho que o papel que ele fez na seleção brasileira foi bizarro, pífio. Tudo que ele havia conquistado antes, no Grêmio, no Corinthians, foi campeão do mundo pelo Corinthians, jogou fora na seleção. Teve a oportunidade, 2 Copas do Mundo. 2 Copas do Mundo. 2 ciclos. 2 Copas do Mundo. E para mim o pior, Pietro, é porque assim, num time de futebol, a união é muito importante. O clima bom dentro do vestiário é fundamental. E quando o Brasil foi eliminado na última Copa, o Neymar chorando no campo, o Casemiro da mesma coisa, e o Tite virou as costas e foi embora. Pra mim, ali, matou. Não é um cara de grupo. Não. Não gosto. E acho que tá no Flamengo agora, mas cada um faz o que quer. No futebol mundial, qual técnico você colocaria no seu time hoje em dia? Guardiola. Guardiola. Sensacional. E ganha tudo. É impressionante. Eu, se fosse dirigente da CBF, dava a sede da CBF e venha treinar a seleção brasileira. Será que ele já foi convidado oficialmente ou não? O Guardiola, não. O Ancelotti, sim. O Ancelotti era o plano A do presidente da CBF, mas ele viu que era uma furada, é melhor ficar no Real Madrid. Mas eu daria os tubos pro Guardiola treinar a seleção brasileira. Falando em Ancelotti, em Real Madrid... Teremos ali a bola de ouro daqui a alguns dias, em 28 de outubro, e o Vinícius Júnior, centroavante, é considerado um dos favoritos. Tá jogando muito. Existem outros jogadores bons também, mas eu acho que é a vez do Vinícius Júnior. E veja, se eu não me engano, o Vinícius Júnior foi pro Real Madrid em 19. Era o Zidane 19, ainda. 20. Olha o tempo que ele levou para se adaptar. E agora com o Ancelotti, titularíssimo. Ele foi pro B primeiro, foi pro Real Madrid B. Castilha, é isso? Foi pro B e aí aprendeu a jogar. Que é o que tinha acontecido, que teria que ter acontecido com o Vitor Roque. Mas já brigou com o Xavi lá, um abraço. E o Endrick, como é que você vê a chegada dele no Madrid? Se tratarem o Endrick como trataram o Vinícius Júnior, será um craque, será a melhor do mundo. Joga muito o Endrick. Mas, problema de jogador, Pietro, pense se fosse você. Com 18 anos de idade, você é contratado pelo Palmeiras, no caso, o Endrick. Você ganhava lá R$300 por mês, passa a ganhar 200 mil. Com 18 anos de idade. Não fez uma escola, não teve uma preparação, vamos dizer, mínima de educação. Apesar do Endrick, que o pai trabalhava no Palmeiras, é um menino que tem muito valor.
Mas 99% dos jogadores vêm das classes baixas e não tem uma família estruturada, tem vários tipos de problema na infância. E, de repente, você está ganhando 300 pau por mês, 500 pau por mês. Olha a cabeça desse jogador. Tem que ter uma estrutura muito bem definida. 90% dá errado. E primeira coisa, compra uma BMW. Pode ver, todos. Nem casa tem, compra um carro. Compra um carro. Então, é muito complicado. Mas eu acho que o Endrick tem uma boa cabeça e acho que pode dar certo. O Endrick chega agora com Rodrigo, Vinícius Júnior, Mbappé. Vai ter que esperar. Vai ter que esperar. Vai ter que esperar. Eu acho que ele será emprestado para um time de uma liga menor, uma liga portuguesa, uma liga italiana, e depois retorna ao Madrid. Muitos dizem que esse é o caminho certo a ser feito. Você ser contratado por um grande, fica lá 6 meses, depois para ver como é que funciona tudo, depois vai para uma liga menor e depois volta. Geralmente dá certo. Mas o Vinícius Júnior não foi um caso diferente. Acho que no Vitor Roque deveria ser feito isso. Inclusive dizem que ele pode até voltar para o Atlético, acho pouco provável. Mas vamos aguardar essa novela, Vitor Roque. E sobre seleção brasileira, Henrique, você gosta do Dorival Júnior? Avalia de forma positiva? Gosto do Dorival. É um cara que faz o arroz e feijão, não inventa. Pode ver, ele convocou lateral, convocou zagueiro, convocou atacante. Não é aquele que põe volante de lateral, volante de atacante, não dá. Eu acho que ele tem boas possibilidades. E o time da seleção, nos poucos jogos que vimos até agora, jogou bem melhor do que antes. Então, acho que pode dar certo, sim. Expectativa para a Copa América? Argentina ou Brasil? Argentina ou Brasil. Fico nisso. E o Neymar na seleção, já deu ou tem ainda? O Neymar joga muito. Neymar tem que... Tem espaço ainda? Tem. Só que ele tá machucado, né? Tá machucado. Tá machucado ainda. Esse ano não jogou. Então, neste momento, não dá. Mas o Neymar, para mim, enquanto ele conseguir jogar bola, tem que ser titular da seleção. Joga muito. Muita bola. Ele tem se envolvido em muita polêmica em rede social com outras mas celebridades. Isso sempre foi, né? Sempre foi. Esse dia tava xingando a Luana Piovani. Por causa da PEC das praias. É impressionante. Mas ele joga muita. Joga muita bola. Como arruma confusão, Neymar. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Dimas, que tá na audiência. Grande Dimas Bueno. Um abraço pra ele. Dimas Milei. Dimas Milei. Mais conhecido como Dimas Milei. Muito bem. Quero falar aqui da nossa parceira, a Riboc Park Shopping Barigui, roupas e acessórios para atletas de corrida de rua, como o Henrique, crossfit, como o Rafa, aqui que está nos estúdios, corrida de montanha e muito mais. Riboc, loja fantástica, fica lá no Park Shopping Barigui e tem desconto para ouvinte e para seguidor do Arena. Chegue na loja, fale com a Angélica, com o Paulo, apresente o cupom ARENA20 que você terá um desconto de 20% em qualquer produto da Riboc do Barigui. Então, fica Vamos aqui lá, o recado. Hein? O Rafa tá aqui com a gente. Vamos lá. Vamos lá, aí, ó. São 40% ali de desconto para os dois. Bora lá, Rafa. Faz exercício ou não? Compra um tênis, começa a correr, Rafa. Rafa é nosso companheiro lá da rádio também, né, Muito Pedro? bem, exatamente. Gente finíssima. Henrique, como é que a Prefeitura de Curitiba trabalha essa questão da corrida de rua? São vários projetos. O maior circuito de corrida de rua das capitais brasileiras é em Curitiba. São 5 etapas no ano, todas gratuitas. Inclusive, vai ter uma na semana que vem, que vai acontecer, se eu não me engano, é no Boqueirão, mas eu já confirmo. Mas são 5 etapas no ano, são 4 etapas de 7 quilômetros e uma etapa que é o Entre Parques, que são 25 quilômetros e você pode revezar. Pode fazer sozinho, se quiser, mas pode revezar em dupla ou em quarteto. Então é bem legal essa corrida Entre Parques, é bem bacana. Essa eu já fiz, é bem bacana. É bem legal. E, cara, é sensacional. Eu publiquei a gente abriu as inscrições para a segunda etapa, que vai acontecer na semana que vem, no dia 16 de junho, melhor dizendo. Eu coloquei a matéria que ia abrir as inscrições na segunda-feira agora. As inscrições abriam às 8 da noite. Em 4 minutos acabou. O curitibano é apaixonado por corrida. 4 minutos acabou a inscrição. E aí o povo reclama, né? Porque são milhares de pessoas que querem correr, mas existe um número determinado de vagas.
E não dá para fazer maior, porque a estrutura é muito grande. Mas a Prefeitura de Curitiba apoia muito a corrida de rua. Tem muita corrida privada também, que tem que ser autorizada pela Prefeitura. Tem corrida todo final de semana em Curitiba. Vocês recebem muita reclamação de pessoas que não curtem a corrida e Não, reclamam do não, trânsito? Não. Não. Não, porque as corridas são geralmente 7 da manhã, 6h30 da manhã. Então, 10 horas, já acabou tudo, tá tudo liberado. E é sempre no domingo, né? Então, não tem muito problema, não. E como é que você vê a questão do incentivo ao esporte, né? Teremos as Olimpíadas agora Esse em Paris. programa é sensacional. Até vou pegar no meu celular aqui, se me permitir, Claro, Pietro. com certeza. Nós temos, se eu não me engano, são 17 atletas, para-atletas e treinadores apoiados pela Prefeitura de Curitiba que estão classificados para a Olimpíada de Paris de 2024. Até tem os nomes aqui, eu preciso achar no meu celular. Mas é muito bacana o programa de incentivo ao esporte, aberto todo ano. Instituições, atletas, treinadores, para-atletas, todo mundo pode se inscrever, mandar o seu projeto lá. Inclusive tem um site na Prefeitura, um site específico. Põe lá no Google Incentivo ao Esporte Curitiba, vai abrir um site específico, como tentar se inscrever lá. E a Prefeitura, ela auxilia financeiramente esses atletas, para-atletas, treinadores e instituições também. Então tem muita gente boa aparecendo em Curitiba. Tem um treinador de boxe, por exemplo, que já está classificado para as Olimpíadas. Nós temos o considerado o melhor treinador de taekwondo do mundo. Está aqui em Curitiba também, vai para as Olimpíadas. Alguns atletas também já classificados. A Isa Abreu, do pentatlo moderno, que esteve aqui conosco. Tem vários atletas. Eu estou procurando aqui até no meu celular para ver se eu acho... Eu tenho o nome de todos aqui que já estão classificados para as Olimpíadas deste ano, que é no mês que vem já, né? No mês que em vem. julho. Tá aqui, ó. 50 dias. A ação com relação a eventos está marcado. São atletas... A Mari Santilli. A Mari Santilli é uma paracanoísta de Curitiba, está classificada, incentivada, e ela é professora de natação da Prefeitura. Que maravilha. Ela é servidora da Prefeitura e está classificada. A Drica também, o Miqueias, o Cleverson, o Rogerinho, o Vitinho, que é um para-atleta do para-badminton. Para-badminton. Bem legal, ele está classificado. O Ferla, que é o melhor treinador do mundo de taekwondo. A Júlia Soares, que é da ginástica artística. Tem muita gente, a Bárbara Domingos, que é campeã da ginástica todo ano. Tem muita gente boa que está classificada para as Olimpíadas, que é auxiliada, que participa do programa de incentivo ao esporte da Prefeitura, que é muito legal. E são esportes, são modalidades e histórias que muitas vezes ficam à margem ali da grande massa, da população, porque não recebe esse incentivo. Sim. Muito bem trabalhado pela Prefeitura de Curitiba. Inclusive, até o programa, ele atende todos os esportes, não é só futebol. Aliás, futebol é o que menos atende. Tem uma parceria com o Cuca, que tem o Instituto Cuca, que tem uma parceria que é padrinho do futebol de Curitiba tem esgrima, também. Não tem? Tem esgrima na Praça do Atlético, tem um centro de esgrima lá que é muito legal, em parceria com a Federação Paranaense de Esgrima. É muita coisa, tem muita coisa, Pietro, muita natação, tem muita coisa. Sensacional. Muita Temos coisa. que dar visibilidade a esse Se eu tipo não de me engano, trabalho. se eu não estou enganado com o número, são 39 espaços públicos espalhados pela cidade. São 8 piscinas que as pessoas podem nadar, fazer atividade física. Tem academia em tudo que é lugar. Tem esporte de tudo que é jeito. E tudo de graça. Que maravilha. Entra lá no portal Curitiba em Movimento. São mais de 33 mil curitibanos já matriculados e fazendo atividade física, idosos, crianças, jovens, adultos, homens, mulheres, todo mundo nos mais diversos esportes. É muito legal. Sensacional. Henrique, como profissional da comunicação, como jornalista esportivo, tem alguma cobertura, algum sonho ainda que você não realizou e que quer concretizar? O meu sonho, quando eu comecei, era ter o emprego da... me fugiu o nome da menina da Fórmula 1. Mariana Becker. Da Mariana Becker. Esse é o meu sonho de carreira. É cobrir uma temporada de Fórmula 1. Difícil. Mas é o sonho que eu tenho. Cobrir uma Copa do Mundo que eu não cobri ainda, em loco.
Só cobri aqui no Brasil, em 2014, os jogos aqui de Curitiba, mas não transmitindo. Fiquei só fora, eu trabalhava na Rede Massa na época e aí não tinha os direitos de transmissão. Então a gente ficava fora, entrevistava os torcedores e tudo mais. Mas Copa do Mundo, fazendo jogo, esse eu ainda não fiz. Teremos Estados Unidos, Canadá e México agora. Quem sabe? Quem sabe? Estados Unidos é bom. Não é tão caro de ir. É uma possibilidade. Quem sabe? Mas hoje no rádio é difícil, viu, Pietro? Ir pelo rádio. Hoje tem que ir pela TV ou por um streaming, uma internet, alguma coisa assim, porque os direitos de transmissão são muito caros. Uma rádio hoje, se não for uma rede nacional, é impossível pagar. Como profissional independente, não rola. Rola, até rola. Mas você tem que ter algum lugar para divulgar. Claro. E a Copa do Mundo, por exemplo, o repórter não fica dentro do campo, repórter de rádio, nem de televisão, quem tem direito fica, mas é muito pouco, é um grupo muito pequeno. Então é muito caro. FIFA é muito caro. Nem no videogame tem FIFA, mas... Pois é. Henrique, para a gente fechar aqui o nosso papo, quem que é o Henrique pai, o Henrique família? Veja, Pietro, eu tenho a minha filha de 15 anos, a Maria Clara, a minha esposa, a Maria Eduarda, a minha mãe, a Maria Cristina. Eu tenho 3 irmãs, meu pai, meu sogro, minha sogra, os cunhados. Tenho uma família bastante grande e muitos amigos. Graças a Deus Deus me deu muitos amigos. Tenho muitos amigos, muitos. Até citei alguns aqui. E tenho amigos de tudo que é idade. Jovem, criança, idoso. E não para. Não para, Pietro. Hoje eu saí de casa às 8 da manhã, estou aqui. E se convidar para ir tomar alguma coisa, nós vamos. Não tem problema. Na correria assim que é bom, né? Mas sou muito família. Eu gosto muito de ficar com a minha família. Sábado eu sempre almoço com os meus pais, com as minhas irmãs, com a minha família. No domingo, da mesma forma, com o meu sogro, com a minha sogra. Então, gosto muito da minha família e sempre estou junto. Você curte essas coisas, essas pequenas coisas de família, buscar a filha na escola, levar ao cinema? Gosto, mas agora a minha filha está no 15 anos, né? Então tem festa de 15 anos todo final de semana. Tem que acordar de madrugada, Daí então. você leva... Primeiro você tem que levar no salão, fazer o cabelo e tal, daí volta, daí vai na casa de uma amiga trocar de roupa, daí você pega na casa da amiga, leva na casa da outra amiga. Tô nessa fase agora, então. Mas é bacana, é divertido. Sensacional. E ter amigos também é um privilégio. É um privilégio. Eu, graças a Deus, tenho muitos amigos. Muitos, que gosto muito. Muito bem. Henrique, muito obrigado pela presença aqui. Obrigado a você, Pietro. Ótimo papo. Volte sempre. Obrigado a todos que estiveram conosco aqui no Arena Podcast. Sempre um prazer conversar com você. Valeu, tamo junto. E vamos em frente. Lembrando que a rede social do Henrique, para quem quiser conhecer mais sobre o trabalho dele na CBN, também na Prefeitura, está aqui na descrição do vídeo e também em outras mídias sociais. Qual que é a tua rede social? Henrique.Giglio. Eu uso bastante o Instagram, o TikTok e o Facebook. São as que eu mais uso. Mas no Twitter, às vezes, eu gosto de ver o Twitter. Não escrevo muito lá, mas me divirto no Twitter. Muito bem, na rede social X agora. No X. Muito bem. Pessoal, muito obrigado pela audiência, pelas participações. Este conteúdo está no YouTube, em Arena Podcast CWB e também no Spotify. Mesma coisa, Arena Podcast CWB. Um agradecimento aos nossos patrocinadores, a Reebok Park Shopping Barigui, a Silver de Comunicação Integrada e também a Academia do Triathlon, a BeHappy, academia aqui de Curitiba. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio. Tchau. Valeu, obrigado.